Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora mais uma sessão pública dominical da nossa SABED, servidores da Associação Amélie Boudet, de estudo e divulgação da doutrina espírita. Vamos começar por cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco nos bastidores, né? Então, vamos lá. Seu Délio Almeida, nosso querido amigo. Bom dia, seu Délio. Bom dia. Que bom tê-lo aqui conosco, né? Seara Espírita, que é a nossa querida Ana Mateus aqui conosco também. Bom dia. Kátia Moreno, nossa querida amiga Kátia. Bom dia, querida Silvia. Bom dia a todos. Bom dia, Kátia. Nossa amiga Eronides aqui, bom dia, Silvia, a todos, um ótimo domingo, aquecido no Rio de Janeiro. Eronides, aquecido demais para o meu gosto, né? Esse calorão aqui do Rio de Janeiro ninguém merece. Nossa querida Albertina também aqui conosco, bom dia a todos. Muito bom ter todos vocês aqui conosco e nós vamos cumprimentando, né? Conforme for dando oportunidades. Bom, nós, como nós sempre fazemos, né? Vamos preparar a nossa ambientação do nosso trabalhinho de hoje. E quem fará a nossa ambientação hoje é a nossa querida Ana Carolina, que por acaso é minha filha. Então, Ana Carolina, minha querida, bom dia. Por favor, faça a nossa ambientação. Bom dia a todos. Bom dia, mãe. Do livro Vida Feliz, de Divaldo e Joana. Número 91. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, liberta um espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Graças a Deus.
Graças a Deus, né? Exatamente. Temos que estar sempre preparados, né? Temos que estar, como a gente costuma dizer, de malas prontas para a nossa viagem de regresso à pátria espiritual. Vamos cumprimentar nossa querida Zanise, que chegou também. Bom dia, querida. Tudo bom? Muito bem. Bem, pessoal, agora, né? Vamos fazer a nossa prece inicial para podermos começar os nossos trabalhinhos da manhã de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta manhã, mais uma vez, para nos orientar, nos instruir, nos encaminhar na realização deste trabalho. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na manhã de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga que nos conduz, damos como iniciada a sessão pública dominical da manhã de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Agora eu vou pedir a Ana Carolina que leia para nós um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Número 3. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Sim, seja. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar também a nossa querida Laudiceia. Bom dia, boa sessão para todos nós. Bom dia, Laudiceia, que bom que você está aqui, né? Nossa querida Mônica Tomás também aqui conosco. Bom dia, Mônica, que bom que você está aqui conosco. Bom, pessoal, nós hoje temos aqui conosco um convidado muito querido, que é o nosso querido amigo Enzio Gomes. O Enzio, ele sabe de onde é? É lá de Cascavel, no Paraná. Está nos falando do Paraná. Ele é da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Ele é também membro do 10º URI, né, lá de Cascavel. O Enzio também, ele trabalha conosco na Web Rádio Cristo Consolador, como um dos apresentadores. E ele hoje vai nos falar sobre a Revista Espírita. Vamos, então, receber o nosso querido Enzio com muito amor e as melhores vibrações para o seu trabalhinho desta manhã. Enzio, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, minha querida Silvia. É uma alegria poder estar participando desse momento de estudo, né? Já que vamos falar da doutrina espírita, do pensamento de Allan Kardec, do pensamento dos espíritos superiores que colaboraram com Kardec na construção daquilo que eu chamo de edifício doutrinário, né? E estamos muito felizes de poder estar aqui participando. Não sei se eu já posso ir direto, ou a gente vai bater um papinho aqui. Não, pode ir direto, meu amigo. Pode ir então, direto. Vamos lá. O tema que nos foi proposto hoje, para o estudo dessa nossa sessão pública, é conhecer um pouco sobre a Revista Espírita e a importância dela lá no início da construção do edifício doutrinário, né? Eu até falei com a Silvia, olha, eu até diria a importância de estudar a Revista Espírita hoje, nos nossos dias. E existem diversos motivos para isso.
Mas antes da gente entrar especificamente na Revista Espírita, é importante entender por que essa revista foi criada, por que Kardec resolveu criar essa doutrina. E a gente tem que lembrar de alguns pontos históricos, né? Sem querer dar aula de história do Espiritismo, mas lembrar de alguns pontos históricos. O primeiro deles é que Kardec ele vai ter o primeiro contato com os espíritos nesse contexto da construção da doutrina espírita em 1855, quando ele é convidado já várias vezes pelo senhor Rostaing, pelo senhor Roger, pelo senhor Fortier, é tanto nome que pelo senhor Fortier, que participava de sessões de mesas girantes na casa da senhora Plenemazon. Ele já participava já há bastante tempo, bem empolgado com os fenômenos, e isso é uma coisa interessante. Kardec sempre vai chamar a atenção disso, que o quanto nós temos que ter cuidado com os fenômenos quando não são analisados criteriosamente. E Kardec rejeitou vários convites. Ele dizia, olha, eu não acredito nisso, né? Ele próprio deixa isso claro, tanto na Revista Espírita, quanto na sua biografia, que ele nos traz. Quando falam disso, ele diz, olha, até que me prove que uma mesa, um ser destituído de nervos, um ser destituído de vitalidade, né, uma coisa, pode se comunicar com os homens e falar com os homens como se fosse um homem, isso para mim é conversa para fazer criança dormir. Conversa para boi dormir. Brincadeira de criança, eu não vou perder meu tempo com isso. Ele era um homem muito sério. E até um dia ele pensa assim, poxa, mas as pessoas que estão participando lá são pessoas muito sérias. Será que todos estão sendo enganados, todos estão sendo iludidos? E ele sabia dessas de espetáculos que aconteciam nos teatros, e ele já sabia que tinha falcatrua nesses fenômenos, ditos fenômenos, né? Mas ficava estranho, ele era um homem sério, ele não se deixaria enganar. E aquelas pessoas que participavam, que o senhor Fortier já tinha falado para ele, a própria senhora Plenemazon, eram pessoas muito sérias. E, em função disso, da seriedade da atividade, devido à seriedade das pessoas, ele resolve ir. E aí, em janeiro de 55, ele vai. E ele assiste pela primeira vez os fenômenos das mesas girantes. E o que chamou a atenção dele não foi o fenômeno em si, foi o que foi produzido a partir daquele fenômeno. Foi o conteúdo moral que veio daquele fenômeno. Tanto que, segundo os relatos, a mesa ela se ergue, uma mesa gigantesca, muito pesada, e ele sabia que ali não tinha falcatrua, não tinha um fenômeno realmente sério. No primeiro momento, ele, como magnetizador, Kardec já estudava magnetismo há mais de 30 anos, ele disse que deve ser um fenômeno magnético. O magnetismo produz muitos fenômenos que nós nem temos ideia ainda, está se estudando, é uma ciência nova, o magnetismo, mas já demonstrado à época. E ele diz, deve ser alguma coisa do magnetismo. Ele tenta encontrar uma explicação, até que aquela mesa ali respondendo aquelas perguntas, em determinado momento a mesa se ergue, vai até o teto, depois ela desce e ela vem até Kardec. E ela fica parada na frente de Kardec, e aí quem estava do lado dele disse, olha, ela quer que você faça a pergunta para ela. E ele faz a pergunta que é o estupim de uma revolução filosófica, científica, moral. Desde a época de Jesus, nenhuma tinha tido tanto impacto na vida dos seres humanos quanto aquele momento, aquela pergunta que deu origem a toda a revolução que Kardec vai considerar como a revolução dos espíritos. Ele pergunta, como pode uma mesa, um ser sem sistema nervoso, um ser sem cérebro, responder perguntas inteligentes como se fosse um ser humano? E a mesa responde, porque não é a mesa que responde. Nós somos os espíritos dos homens que já viveram e que continuam existindo, que utilizamos a mesa para responder as perguntas. Aquilo fez toda a diferença, porque ele tinha uma lógica, né? Ele só não entendia como. E aí, a partir deste dia, desse momento, ali no início de 55, ele passa a entender que, de fato, por trás daquele fenômeno tinha
todo um conjunto de conhecimento, ele vai dizer toda uma ciência, né, toda uma filosofia de consequências morais, porque se os espíritos continuavam existindo, havia necessidade de se rever toda a condição de vida no planeta, toda. E isso mexeria com todas as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, porque a demonstração da imortalidade colocava em xeque toda a realidade humana. É por isso que ele leva muito a sério aquele momento de observação de fenômenos e aquilo que ele extraiu daquela pergunta. E aí, conversando com aqueles amigos que ele já conhecia, eles disseram, olha, nós já temos, se eu não estou enganado, mais de 50 cadernos com perguntas que foram feitas e as respostas que os espíritos deram. E ele pede emprestado aqueles cadernos. E ele se debruça aquilo assim, ele vai colocar assim, dia e noite. Porque ele começa a ver a importância daquele conhecimento. E aí, a partir dali, ele começa a montar uma estratégia de como é que ele podia averiguar se aquelas informações eram reais. Por quê? No primeiro momento, você não tinha como saber se o espírito que estava falando era o espírito, se não era um efeito do magnetismo, se não era um efeito da própria alma do ser. E ele monta toda uma estratégia que ele vai chamar de controle universal do ensino dos espíritos. E mandava uma pergunta para vários médiuns, para vários centros espíritas, que ele vai tendo conhecimento, e essas perguntas voltavam com as respostas, e ele juntava aquilo, tirava o que era fora do bom senso, e as informações que eram comuns, e não nas palavras, mas nas ideias, ele foi juntando aquilo. E aí aquilo ele submetia aos espíritos e aos médiuns que ele confiava. E aqueles espíritos faziam os ajustes. Então, a partir de 55 até 18 de abril de 1857, quando vem o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec tem um trabalho assim gigantesco de organização de ideias. Muitas daquelas, porque aquelas pessoas tinham as perguntas, tinham as respostas, mas eles não tinham o raciocínio adequado ou o raciocínio preparado para fazer a reflexão necessária e extrair um conjunto de orientações. E é Kardec que faz isso. É por isso que no discurso que é pronunciado no túmulo de Kardec, Camille Flammarion vai colocar Kardec era um bom senso encarnado. Então, é muito importante a gente ter essa ideia de conjunto, né, desse início, para entender o porquê que ele veio publicar a Revista Espírita. E aí, em 1857, como comentamos, e conhecimento geral, Allan Kardec publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 510 perguntas. 3 partes, 510 perguntas. Algumas dessas 3 partes vinham pergunta, resposta e comentário. É um livro maravilhoso de se ler, para a gente ver o primeiro momento ali de ensino. E lembrando que aquela primeira edição, ela mexeu com muita gente. Só aquela primeira edição ali já fez uma revolução gigantesca. Ela mexeu com os que tinham simpatia, ela mexeu com os que odiavam, os que eram contrários, como muitos relacionados às igrejas, na época. O protestantismo não tinha tanta força como tem hoje, então era a Igreja Católica, aquela que realmente era muito forte à época. E, a partir dessa publicação, Kardec começa a receber muitas e muitas correspondências, né, de pessoas de outras cidades, de outros países, pedindo informação, né, e uma forma de analisar. E ele começou a receber cartas onde as pessoas contavam os seus fenômenos porque elas não entendiam, né, para saber se realmente eram dos espíritos, se não eram dos espíritos. É tanto que, nesse volume de correspondência, segundo a gente pega ali, consegue tirar da Revista Espírita, Kardec, na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele ia colocar uma parte, seria a última parte, a 4ª parte, falando sobre os fenômenos, seriam instruções práticas sobre as manifestações espíritas, né? E os espíritos não deixaram. E disseram, olha, Kardec, não é hora ainda, isso aqui precisa aprofundar mais. E tanto que essa obra veio ser publicada em 1861, e
ampliada no livro dos médiuns. Muito bem. Esse volume de correspondências, Kardec começa a perceber que, olha, ele não era um trabalho que ele deveria fazer sozinho. Ele precisava ter uma obra, realmente, que desse as primeiras orientações do conhecimento espírita, da doutrina espírita. Aí ele lança o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Mas ele percebe que precisava ter uma forma de divulgação. E aí, pessoal, surge aqui algumas informações que eu mesmo ouvi há muito tempo. Eu falei isso em palestras, porque era a informação que eu tinha, mas porque primeiro eu não tive acesso à Revista Espírita no início, logo quando eu comecei, em 1990. Mas em 93, eu tive a grata satisfação de começar a comprar a Revista Espírita e começar a estudá-la. Logo no começo, me considero um privilegiado, porque eu comecei meus estudos com Allan Kardec, depois fui para a obra de Chico e do Divaldo, e logo depois tive acesso à Revista Espírita. E aí eu passei a entender coisas que falavam em palestras, em livros, e aquilo era falado justamente porque não se tinha o conhecimento da Revista Espírita. Eu lembro o Cosme Massi, que é um estudioso assim que merece que a gente estude as publicações dele. Ele disse que o primeiro contato que ele sabe que chegaram à Revista Espírita no Brasil foi na década de 60. Então, até a década de 60, a gente não tinha Revista Espírita, a gente não sabia dessas coisas. E aí eram as conclusões que algumas pessoas chegavam, com muita boa vontade, inclusive com uma certa lógica, mas que depois, com o acesso à revista, nós vimos que não era bem assim. E algumas pessoas diziam assim, eu cheguei a falar isso, antes de conhecer a Revista Espírita. Não, a Revista Espírita, Kardec publicava aquilo que ele não podia confirmar. Aquilo que ele podia confirmar, ele publicava um livro. E não era isso. O objetivo da revista, eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Isso aqui está na introdução da Revista Espírita de 1851. É a introdução à Revista Espírita, certo? O primeiro volume é de 1858, então está na introdução da Revista Espírita de 1858, janeiro de 1858. Ele diz assim: causa admiração que, enquanto na América, somente nos Estados Unidos, possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, que era um assunto relacionado a, por exemplo, ao magnetismo, aos fenômenos espirituais. Vamos lembrar que os fenômenos que deram o pontapé para o chamado espiritualismo moderno foram os fenômenos de Heidesville. Então, causa justa admiração que, enquanto na América, somente nos Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos. Então, nos Estados Unidos, 17 jornais, revistas periódicas sobre o assunto. Sem falar dos sem números de escritos que não eram periódicos, que eram esporádicos. A França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Quer dizer, não existia na França um periódico, um jornal, uma revista que tratasse desse assunto, especificamente desse assunto. Aí ele diz: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso dessa nova ciência e previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Vocês percebem que ele fala de qual seria o objetivo dessa revista? Qual seria a importância de tê-la? Primeiro, divulgar o progresso da ciência espírita, né? Prevenir contra os excessos da credulidade. Hoje, pessoal, nós temos um problema seríssimo no nosso meio, a do endeusamento de médiuns, a de confundir médiuns com qualidade moral. Nós confundimos uma produção mediúnica de alta qualidade com o médium, como se o médium fosse um espírito de alto cabedal evolutivo. Olha, eu sou médium. Né? Eu sempre falo assim, eu sou espírito de terceira ordem, ralezão. Né? Mas já teve coisas que saíram
pela minha produção mediúnica, né, onde eu sou apenas um instrumento. Coisas muito legais, mas muito legais mesmo, de orientações assim que eu paro e eu, poxa vida, isso não é meu, porque eu não penso assim. Minha vontade é logo resolver humanamente. E aquelas orientações chegam dizendo assim, olha, perdoa, por causa disso, disso, disso. Nunca tinha pensado naquilo. E aí, às vezes, as pessoas olham para aquilo, olham para o Enzo, olha o Enzo, aquele médium lá, né? Olha, tal. Olha, Kardec deixa isso, ele coloca o fenômeno mediúnico como algo natural, o fenômeno da condição humana, produzido entre humanos. Um humano que está sem corpo físico, usando um humano que tem corpo físico. Kardec nos mostra os espíritos enquanto pessoas. E no nosso meio houve esse endeusamento, tornou-se uma coisa muito crédula. O fenômeno mediúnico, às vezes, é tratado como algo espetacular, como algo maravilhoso, como algo sobrenatural. Tanto que Kardec, no Livro dos Médiuns, ali logo na primeira parte, escreve um capítulo sobre do maravilhoso, do sobrenatural, para desmistificar o fenômeno mediúnico. É um fenômeno natural entre pessoas. Um que não tem corpo físico e um que tem corpo físico. Com toda essa naturalidade. E isso fica muito, mas muito, mas muito claro na Revista Espírita. A relação de naturalidade entre nós, os ditos encarnados, e eles, os ditos desencarnados. Muitos dizem os vivos e os mortos, né? Mas não morto porque ele está morto, morto porque passou pelo fenômeno da morte. Isso fica muito, mas muito claro na Revista Espírita, certo? E aí, não se pode contentar a utilidade de contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso dessa nova ciência, o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Essa parte do ceticismo, isso também é muito curioso no nosso meio, porque, pessoal, nós somos espíritas. Sendo espírita, o pilar central da crença espírita é, como Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, a crença da alma. Né? Então, a alma é algo que assim, nós temos e continua existindo depois que ocorre a morte. Esse nós temos, na verdade, nós somos. Então, eu sou a alma. E quando aconteceu o fenômeno morte, o corpo se dissolve, se desmancha, e eu continuo existindo. Ponto. Esse é o ponto central da doutrina espírita. E aí, quais as consequências morais disso? E um detalhe, quais os efeitos das minhas escolhas enquanto encarnado? Aí Kardec precisa entender, mas por que estamos encarnados? Por que a gente tem que encarnar se somos espíritos? A nossa condição natural é de espíritos, que não morre, não tem corpo, não tem pensamento, não tem fome, não tem nada que tenha do corpo, não tem nada desse mundo material. E se tem, mas como é que os espíritos lá têm coisas que a gente tem aqui? Então, eram muitas questões, muitas perguntas. E para isso ele precisava conversar com os espíritos, conversar com os médiuns, conversar com as pessoas que lidavam com os fenômenos, para entender o conjunto de tudo isso. Para entender por que ele vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão 625, que Jesus é nosso guia e modelo. Por que lá ele coloca isso? Por que ele vai dizer que a lei divina está escrita na consciência? Por que ele faz uma escala espírita baseada em 3 ordens e 10 classes? Da onde ele tira isso? Por que ele vai colocar que fora da caridade não há salvação? Por que ele escreve o plano inicial de Kardec, ele escreveu um livro com os aspectos doutrinários, o pensamento, e os aspectos experimentais. E ele escreve Livro dos Espíritos em 1857, segunda edição completa, com 1018 perguntas. Escreve o Livro dos Médiuns, e ele leva um tempo para produzir, desde 57 até 61, quando ele publica. No meio do caminho, já em 59, para dar um melhor esclarecimento e entregar para as pessoas que tinham uma certa dificuldade da leitura, ou para não ler todo aquele livro que é o livro, ele escreve um livro para explicar o que é o Espiritismo. Então, esse era o projeto dele. Uma obra que mostrasse todo o conhecimento, Livro dos Espíritos,
uma obra que mostrasse a orientação da experimentação, para que todos pudessem saber como lidar com a mediunidade, Livro dos Médiuns, e uma obra que dissesse o que é o Espiritismo. E tá aí o que é o Espiritismo. E não tinha outra pretensão de publicar algo, porque tudo já estava ali dentro. Mas, por exemplo, com os ataques que a igreja começou a fazer a partir de 57, que vai engrossando os ataques, 1857, 1858, na revista, praticamente não tem nada. Em 59 já começa a aparecer. Em 60 aparece mais. Em 61, mais ainda. Em 62, esses ataques ficam muito sérios. Em 60 tem o Alto de Fé de Barcelona. Né? Em 61, isso engrossa mais. Em 62, com a expansão dos centros espíritas, a igreja começa a pegar muito pesado. E em 63, aí Kardec resolve, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, agosto e setembro de 63, ele tira férias, 30 dias de férias, vai para um sítio de um amigo, que ficava em outra cidade, ele não fala com ninguém, né? Eu acredito que a única pessoa que ele deve ter comentado era a esposa dele, a Amélie, mas fora isso ele não comentou com ninguém. Isso eu acredito, tá, pessoal? Ele disse que não falou para ninguém. E lá ele escreve a primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro que está dito na introdução do Evangelho, e tem um último parágrafo. Essa obra é para o uso de todos. Com ela, podereis conformar a vossa conduta à moral do Cristo. Então, era um livro para que nós pudéssemos saber como transformar a nossa conduta na conduta do Cristo. Mas isso já estava dito no Livro dos Espíritos. Jesus é guia e modelo. Guia, você segue, modelo, você copia, você imita. Mas aí parece que as pessoas não entenderam, e ele escreve a obra para mostrar isso. Porque se nós mudássemos a nossa conduta, nós mostraríamos, sem nada, sem falar nada, que o Espiritismo era o Consolador prometido. E isso colocaria abaixo, colocaria em xeque qualquer crítica que fosse feita. Pessoal, como é que eu sei disso? Porque está sendo trabalhado isso na sequência dos eventos na Revista Espírita. Tá certo? E aí ele continua. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso dessa nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões, ligando por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral. Tá, mas como assim? É porque é o seguinte, pessoal, desde o começo sempre teve aquelas pessoas que se focaram muito no aspecto experimental, que alguns depois vão chamar de aspecto científico, né? Mas que não bate com a ideia de Kardec. O aspecto experimental é o aspecto só da prática, tanto da mediunidade quanto da própria caridade, né? E quando ele fala do ponto de vista moral, é assim. Deixa eu dar um exemplo. Eu estudo mediunidade há muitos anos. E dentro do assunto mediunidade, o assunto é obsessão. Há muitos anos. E eu sempre falo para quem, quando eu estou coordenando estudos sobre reuniões de desobsessão, eu sempre digo assim, pessoal, o que tem em comum entre todos os obsessores? O pessoal pensa, o que tem em comum? Todos os obsessores têm isso. Eles estão com raiva de alguém. Todos, eles estão com raiva de alguém. E eles têm os motivos para estar com raiva, quando a gente vê as histórias, eles têm motivos. Então, mas, só outro detalhe. Todos estão com raiva de alguém. Ok. E eu pergunto, quem é que é médium que atua na reunião de desobsessão? Quem é que é doutrinador? Dialogador, prefiro dialogador. E as pessoas, todos ali são dialogadores, atuam no passe, né, atuam como médiuns. Eu disse, vocês têm raiva de alguém? Hoje, se vocês se analisarem, vocês têm raiva de alguém? E aí, o pessoal, me desculpa se vocês têm raiva de alguém, porque vocês estão atendendo toda semana pessoas que estão com que chegaram no mundo espiritual com raiva de pessoas. Vocês estão vendo o efeito
na vida desses espíritos, e vocês têm raiva de alguém aqui? Vocês ainda alimentam raiva de alguém? Então, quando o Kardec fala do ponto de vista moral, ele está falando das consequências morais. E moral em doutrina espírita, está lá, questão 629 do Livro dos Espíritos. Moral é a regra de bem proceder. A moral me diz o que fazer ou não fazer. Então, se aquelas pessoas estão com raiva e elas estão daquele jeito, se eu morrer agora, eu vou estar junto delas. Eu vou ter que ser atendido como obsessor na reunião mediúnica. E vocês estão vendo isso toda semana e ainda alimentam raiva de alguém? Vocês não estão extraindo os efeitos, as consequências morais da atividade experimental que vocês participam? É isso que eu estou ouvindo? Então, esse ponto de vista moral é justamente isso. O que é que nós podemos aprender e mudar no nosso comportamento quando entendemos aquilo que a doutrina nos ensina? O objetivo do Livro dos Espíritos é justamente mostrar isso. Tocar sobre a realidade do mundo espiritual para que eu entenda o que eu devo fazer. Se pegar um exemplo fora da obra kardeciana, André Luiz, quando ele traz um livro mostrando toda a materialidade de uma parte do mundo espiritual, e os espíritos que estão ali, ele está dizendo assim, meu amigo Enzio, pelo amor de Deus, você precisa se libertar da influência que a matéria tem sobre você, porque senão você vai morrer, é aqui que você vai estar. Mas lembra que Kardec, quando fala do mundo espírita, ele diz que não tem nada disso? Lá na Revista Espírita, o mundo espiritual não tem nada disso. E essas coisas que tem no chamado mundo espiritual, só é produzida porque somos espíritos inferiores. E reproduzimos no mundo espiritual o que tem no mundo material, porque a gente sente falta. Se nos libertarmos disso, nada vai ter lá. Só que na Revista Espírita já está dito isso. Por isso que o mundo espiritual não tem nada no mundo material. É um lugar onde só tem espíritos. Só que às vezes a gente precisa de alguns referenciais para entender. Mas começa a não fazer sentido. Vocês entendem que o grande objetivo da doutrina espírita é nos mostrar a realidade da imortalidade e para a gente refletir sobre os efeitos disso? Nós somos espíritas. E sendo espíritas, temos a convicção de que o espírito existe. E que o mundo espiritual reproduz os efeitos do que eu tenho dentro de mim, tanto no coração, sentimento, quanto na cabeça, ideias, quando eu saio desse mundo aqui e vou para o mundo espiritual. Que, na verdade, é um mundo só. Então, quando Kardec tem isso muito pronto, né, ele precisava de um órgão para fazer a divulgação, para fazer a recepção das informações. O que ele recebe de cartas, ele seleciona aquelas cartas. Hoje, pessoal, o médium psicografou, o pessoal já está publicando. E lá na Revista Espírita, ele escreve, será que temos que publicar tudo que os espíritos falam? Como é feita a análise desses textos? É por isso que quando eu conversei com a Silvia, disse, Silvia, os mesmos motivos por que Kardec publicou a Revista Espírita naquela época estão válidos até hoje. Porque nós estamos nos comportando como pessoas que, se não conhecêssemos as bases doutrinárias. E isso acaba tendo alguns motivos. Né? Nós passamos também às vezes lidando com a questão de estudos da mediunidade, chego numa casa espírita e pergunto como é que funciona a atividade mediúnica. E aí o pessoal mostra como funciona, né? E eu não quero chegar lá e dizer está tudo errado. Não está tudo errado. O bem está sendo feito. Só que se nós adotarmos a proposta de Allan Kardec, melhoramos a nossa atividade, porque nos preservamos de perigos. E aí a pessoa fala, mas como é que surgiu isso? Não, surgiu com um grupo de estudo, que tinha um médium e tal, e o médium explicava isso. Aí se vê, aquela atividade mediúnica é resultado da experiência daquele médium. E que funciona. Mas aí, vocês já enfrentaram alguns perigos? Como é que vocês lidam com as obsessões? E o grupo, às vezes, tem dificuldade, não consegue resolver. E muitas vezes até a atividade sofre muito com aquilo. E aí eu observo que algumas coisinhas que Kardec tinha informado, se forem aplicadas, resolvem todos esses problemas. Coisas muito simples, como análise criteriosa de mensagens, separar médium de espírito, o espírito é superior, o médium é inferior, né? Não ter esses endeusamentos, saber que, olha, eu psicografei um texto,
assinado aqui, Francisco de Assis. Silvia, analisa. Aí a Silvia diz assim, esse texto pode ser do Chiquinho da esquina, mas Francisco de Assis, então. Eu, por quê? Ah, o cara disse. Caramba, assim, velho, o Chiquinho da esquina me enganou. Por quê? Porque aquilo não é meu. A gente está analisando o texto de outra pessoa, que me usou como instrumento. Aí o médium fica melindrado se alguém fala que a mensagem não é legal. Tá, então é sua. Está melindrado por causa do outro? Agora você está defendendo ideia fora da casinha? E isso, no livro dos médios, já está explicado. Só que o livro dos médios é de 61, mais 58, 59, 60, Kardec já analisa isso. E, por exemplo, eu vou pegar um texto aqui para dar exemplo, a gente está caminhando aqui já para o final, esses 10 minutos finais. Eu vou pegar aqui um texto, só para vocês terem uma ideia, que o quanto da importância de estudar essa obra. Inegavelmente, no movimento espírita, é o movimento de pessoas hoje que melhor entende o que é fazer caridade. Nós, que fazemos parte do movimento espírita, somos exemplos, mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições. Caridade no movimento espírita é feita com excelência. O grande ponto é que, mesmo nós fazendo a caridade de excelência, nós somos infelizes. Eu conheci poucas pessoas até hoje, desde 1990, que atuam na caridade, que são pessoas felizes. São pessoas que sabem enfrentar seus desafios. Eu já tive a oportunidade de participar de uma atividade assistencial, e quando a gente voltava, aquelas pessoas estavam mal. Aí diziam que era por causa dos fluidos negativos que tinham na casa dos assistidos. E aquilo não fazia o menor sentido para mim, porque Kardec nos explica, na Revista Espírita, tem muitos textos, e aí ele publica isso na Revista Gênesis, de modo muito sintético, no capítulo 14 dos fluidos, que isso não é verdade, isso não existe. Não é verdade. Tá, mas está acontecendo. Mas aquela explicação que era dada não fazia sentido. Porque o que determina a qualidade dos fluidos é a moral da pessoa, e não o ambiente. Então, se no ambiente existem fluidos negativos, é porque as pessoas que estão ali são negativas. E se eu chego num lugar, eu estou bem, chego num lugar, e eu fico mal em função dos fluidos que estão no lugar, há uma coisa chamada lei de simpatia. É porque eu também não estou bem. Mas eu não fiz a caridade, e porque fazendo a caridade eu não fiquei feliz por ajudar alguém. Mas não foi o suficiente. Então alguma coisa não está batendo. Porque fazer a caridade é um dos atos que mais ilumina o indivíduo, que mais nos alivia das nossas tensões. Atuando, por exemplo, na atividade de passes, quantas vezes eu, Enzio, seguindo o que Kardec ensina, chegava às vezes cansado mesmo no centro espírita, e às vezes chateado com uma coisa ou outra. Aí eu ia, fazia a prece conforme está lá orientado no Livro dos Espíritos. É um ato de conhecimento de si mesmo e uma conversa com Deus, falando de mim. Pai, olha, hoje eu escorreguei, pai. Escorreguei, mas, olha, deixa os bons espíritos, mesmo eu sendo imperfeito, né, com as minhas fragilidades, olha, eu falei mal do amigo hoje, sem querer. Eu, quando me dei conta, já tinha falado, então já foi. Né, eu vou me esforçar para não repetir isso, e que os bons espíritos, mesmo com a minha condição aqui, estejam comigo. E aí, eu ia para a atividade de passe, e chegando ali, né, vendo aquelas pessoas muito mais necessitadas que eu, né, e eu ali sendo um instrumento, né, como magnetizador, trabalhando os fluidos, a gente aprende a trabalhar os fluidos, assistido pelos bons espíritos, terminava, olha, eu estava revigorado. E está lidando com fluidos muito densos. Os espíritos obsessores daquelas pessoas estavam ali na sala, certo? Então a gente também às vezes aplicava passe nos espíritos. E eu saía leve, porque eu sabia que eu tinha contribuído para que o bem fosse feito, para que Jesus pudesse agir. E eu vi aquilo. E aí, eu olhava para essas pessoas e dizia, eu não consigo entender. Aí quando eu ia observar,
As pessoas estavam no ato da caridade, mas elas não estavam sendo caridosas. Elas estavam ali para aparecer, elas estavam ali para mostrar que podiam fazer melhor que os outros. A intenção não era a caridade. E aí há um texto na Revista Espírita, no final da vida de Kardec, dezembro de 1868, quando ele vai falar sobre, de fato, se o Espiritismo era ou não era uma religião. É o primeiro texto da Revista Espírita de dezembro de 68. E aí ele vai falar da prece de uma forma fantástica. Ele vai falar do que é o amor ao próximo. Né? E ele fala da caridade. E aí nós aprendemos, ouvindo as pessoas, dizendo que existe caridade material, caridade espiritual. O que é a caridade espiritual? O atendimento fraterno é caridade espiritual. Me desculpe, isso é caridade material. Não vou entrar aqui nos detalhes, né? Mas é caridade material. Então, e o que é caridade espiritual? Kardec não fala em caridade espiritual. Ele fala em caridade. Ele fala assim, o campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões que, em falta de termos específicos, podem designar pelas expressões de caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, caridade beneficente, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, caridade material. Mas a segunda, a caridade benevolente, está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada às posses, ao que você tem, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Mas, gente, um passe não é caridade espiritual? Passe, você atua com fluidos. Fluido é matéria. E o que é a caridade benevolente? É preciso, então, para praticar a caridade benevolente, amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amar ao próximo tanto quanto a si, amar-se-o-á muito, agir-se-á para com outrem como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que nolo fizesse. E ele diz, aí aqui, essa é a caridade benevolente. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho, quando não se vê a trave no seu. É esconder ou desculpar as faltas alheias, em vez de se comprazer em as pôr em relevo, por espírito de maledicência. É ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar ninguém sob o peso de sua superioridade, não desprezar ninguém pelo orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é uma palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual aquele que diz fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Que conclusão a gente chega aqui? Que existe o ato da caridade e existe o ser caridade. O ato da caridade sem o ser caridade não é caridade. É simplesmente a ação do bem, assistência social. Pessoal, está aqui, Revista Espírita. Esse parágrafo é uma síntese do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, amar o próximo são condutas internas. É como eu lido com o outro, é como eu lido com as atitudes. Isso está na Revista Espírita. Por isso, Silvia, já agora, nos finalmente, você disse a importância da Revista Espírita lá no início. Eu te disse, é a mesma de hoje. Porque mesmo hoje estamos militando junto à doutrina espírita, estudando doutrina espírita, nós ainda estamos engatinhando na vivência dos princípios e das orientações que a doutrina espírita traz para a gente, traz para cada um de nós. E o estudo dessa revista, sei, a gente tem pouco tempo, e aí a gente tem se dedicado a tantas outras obras
que são muito importantes, são muito válidas. Quando a gente lê um texto como esse aqui de Kardec, a gente vai entender, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu amo, os 5 romances publicados por Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo e Renúncia. Esses 5 romances, eles para mim são um exemplo prático do que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, essa é a minha opinião. E existem coisas que tem naquela obra, naqueles 5 romances, que eu só consigo entender quando eu leio um negócio desse aqui. Porque eu sei o que foi uma Célia no livro 50 anos depois. O que foi um Alcione no livro Renúncia. O que foi um Rufus no Ave Cristo. Porque eles praticavam a caridade benevolente, como está dita aqui. Agora faz sentido. Por isso, as obras de referência, Kardec vai chamar de obras de referência, que é aquelas, ele publica o conjunto de ideias, né? Elas são nada mais, nada menos, com exceção do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns e do que é o Espiritismo, que é o Espiritismo até que nem tanto, mas tirando o que está no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, as outras obras, elas dizem respeito ao que é como se fossem sínteses do que está discutido na Revista Espírita. Se pegar a Gênese, está tudo na Revista Espírita. Se pegar o Céu e o Inferno, está tudo na Revista Espírita. O Evangelho, está tudo na Revista Espírita. E essa Revista Espírita é, junto com o Livro dos Médiuns, junto com o Livro dos Espíritos, o alicerce doutrinário da doutrina espírita. E se acham que eu estou falando, eu não estou falando nenhuma novidade. Livro dos Médiuns, capítulo 3, do método, quando Kardec dá uma diretriz para o estudo da doutrina, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Lá no final, começar pelo que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que tem as bases filosóficas e experimental, e a Revista Espírita, onde tem toda a discussão, todo o conjunto. Né? Provavelmente, e ele não vai colocar depois, né, alterar esse capítulo do Livro dos Médiuns, colocando que as outras obras teriam esse sentido. Elas têm o sentido de Evangelho, é a orientação de como eu praticar o que está no ensino moral. Céu e Inferno é alertar definitivamente porque já está no livro, na Revista Espírita. Você é um espírito imortal. Você quer ser espírito feliz, sofredor, tal? Mude sua conduta. Olha lá o capítulo 2 da segunda parte, sobre os espíritos felizes. Então, meninas, já estourando aqui 1 minuto e 15 segundos, né? Acho que isso fica muito claro do porquê que a gente tem que estudar essa obra tão rica, tão maravilhosa e tão deixada de lado. O microfone está fechado. Muito obrigada pelo seu estudo maravilhoso, né? Foi muito, muito bom. Pena que a gente não tem mais tempo para ficar ouvindo você falar mais da Revista Espírita, né? Muito, muito bom, né? Muito bom mesmo. Tenho vários comentários aqui que eu vou colocar, né? E com certeza você virá fazer mais estudos aqui conosco, né? Vamos ver aqui o pessoal que chegou depois e foi fazendo os comentários, né? Antes de prosseguirmos. A Maria Eduarda, bom dia a todos, um ótimo estudo. Rosana também, bom dia a todos. A Maria Jucione falou, bom dia, João. Eu não sei se ela está te chamando de João, talvez sim, não sei. É João Enzio, né? Então, Juciane é de Natal. Entendi, que bom. Aqui também a Espírito falando, perfeita mediunidade, é natural o Espírito. Magali aqui conosco também, bom dia a todos. O Délio, quanto ensinamento, é verdade, Délio, muito ensinamento. Aqui a Seara Espírita devemos estar sempre, gratidão por esse belo estudo. A Maria Eduarda colocando, Enzo, realmente há uma infinidade de psicografias na internet, sem materialidade, você lê, e na hora verifica que não é real.
muitas vezes com assinaturas duvidosas, estudar para saber diferenciar, discernir, né? A Rosana colocando aqui, que palestra esclarecedora a todos os médios. A Albertina, que maravilha, sem estudo e entendimento não há progresso. Né? Aqui a Elizabeth colocando, tem que voltar mais vezes, com certeza, né? O Web Rádio colocando, tem que voltar mais vezes também. Com certeza, com certeza. A nossa Maria Eduarda também colocando aqui, muito obrigada por tanto aprendizado, pena que acabou, verdade. Bom dia, ótima palestra, muito enriquecedora. Maria Luciane dizendo parabéns pela exposição, dando desse valor da obra. Com certeza, né, Êngelo? Com certeza, a nossa revista espírita, tão pouco estudada, né? Mas tão importante para o nosso esclarecimento, conhecimento da nossa doutrina. Kátia também colocando aqui, excelente estudo, gratidão. Muito bem, né? Muito bom, graças a Deus. Bom, pessoal, agora chegou o momento da irradiação, né? Aquele momento em que nós vamos, né, enviar as nossas melhores vibrações para todos os nossos irmãozinhos que não estão aqui conosco, né, que estão em outros locais e que, sobretudo, estão passando por momentos difíceis, né? Então, nós vamos mandar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso aconchego para todas essas pessoas. É o que nós chamamos de irradiação ou passe à distância. Então, todos vamos nos posicionar assim nessa condição de enviar melhores vibrações e também de receber, né? Receber esses frutos maravilhosos que saem, que partem do coração, né, de todos nós. Então, vamos pensar, Deus, Pai de vida, bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso mestre amado, amigos espirituais que coordenam os nossos trabalhos. Nós pedimos nesse momento que leve para todos as nossas melhores vibrações. Que possamos enviar do fundo dos nossos corações e mentes esses fluidos magnéticos que envolvam a todas as pessoas, a todos os nossos irmãos de caminhada, no manto de amor, proteção e aconchego. Que chegue até os nossos irmãos em situação de rua, que chegue até os irmãos que estão privados da sua liberdade, que chegue até aqueles que estão em leitos de dor e sofrimento, em suas casas e hospitais, aquelas pessoas que vivem em lares em desalinho, as pessoas que vivem em regiões de conflito armado, para os animaizinhos também, tão desprotegidos e desamparados, para toda a humanidade. Que todo aquele que, por algum motivo, estiver passando por dificuldade, passando por algum tipo de sofrimento, que receba o nosso carinho, que tenha o lenitivo dessa irradiação a envolvê-lo, ampará-lo, fortalecê-lo e dar-lhe bom ânimo para continuar na caminhada, na certeza de que Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, não desampara a nenhum de seus filhos. Graças a Deus. Bom, meus queridos, vamos agora, então, pedir a Ana Carolina que faça por nós a prece pelos desencarnados. Pai querido, pedimos pelos nossos irmãos que não estão no corpo de carne, que eles possam ser amparados e acolhidos no seu manto de amor, e que as boas vibrações desse momento cheguem até eles, onde quer que eles estejam. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom, graças a Deus. Bom, gente, agora vamos aos nossos rapidinhos avisos, né? Como vocês sabem, a nossa SABED, servidores da Associação Amélie Poudret, de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, é uma casa bebê, né? Temos apenas 2 aninhos de existência e nós não temos um local grande onde possamos receber pessoas. Nós, no momento, não temos condição. Estamos localizados numa pequenina sala comercial onde mal comporta 15 pessoas, né? E nós desejamos muito
poder ter condições de alugar um lugarzinho um pouquinho maior, para que a gente possa abrir as portas e receber a todos vocês. Mas, para isso, nós precisamos de recurso. E nossa única fonte de renda é o Clube do Livro Espírita Amélie Boudet, né? É o Clube do Livro, onde, com uma mensalidade de R$30, você pode nos auxiliar, né, a realizar esse sonho de ir para um lugarzinho maior, né? Eu vou colocar aqui para vocês o contatozinho do nosso Clube do Livro, para que vocês possam ver. Está correndo aqui na faixinha, né? O nosso telefone de contato. Aqueles que desejarem se associar ao Clube do Livro, você vai receber todo mês na sua casa um livro espírita, né? De estudo, um romance, sempre um livro muito bom, muito bem escolhido por nós, para que você possa ampliar os seus conhecimentos espíritas, né? A mensalidade é R$30 apenas, já incluído o frete. Então, você vai receber o livrinho na sua casa, né? E vai poder desfrutar dessa maravilha que é a doutrina espírita, ok? Lembrando que assim você estará nos auxiliando, né, a realizar o sonho de conseguir alugar um lugarzinho maior e receber a todos vocês. Lembrando também, muito importante, que o valor, né, que vocês pagarão mensalmente para receber um livro espírita em sua casa, os livros que nós disponibilizamos, são sempre de valor muito superior se você for procurá-los em uma livraria, ok? Então, aqueles que puderem nos auxiliar, divulgando, né, o nosso clube e se associando a ele, né, nós agradecemos muitíssimo. Queremos lembrar também que na próxima semana nós teremos aqui no nosso estudo o nosso querido Alexandre Burburan, né? Acho que muitos de vocês conhecem o nosso Alexandre Burburan, e ele estará conosco falando sobre reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Agora, então, eu vou pedir ao nosso querido palestrante, o Enzio, né, que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento. Enzio, meu amigo, por favor. Sim, a nossa especial primeiro. Oi, desculpa. Sim, Aninha, só um momento, esqueci. Esqueci, temos hoje um brinde, né? Temos hoje aqui com a Aninha Matheus, vai nos dar uma mensagenzinha especial, um brinde musical, não é isso, Aninha? Ah, que bom. Então vamos ouvir um brinde musical que é muito bom. Não sei se a Aninha congelou, não está conseguindo colocar aqui o nosso brinde musical. Conseguiu, Aninha? Eu acho que ela está com problemas de internet, gente. Ana? Oi, acho que congelou. Ah, talvez agora, né? Vamos lá. Sim. Casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e reerguer, filosofiquei, tomei ciência. Aqui
nesta casa de oração. Orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento e força. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Gente, eu amo demais essa música, muito linda, né? Me emociona demais essa música. Acho que diz tudo, né? Diz tudo sobre o amor que nós temos pelas nossas casas espíritas, né? Muito obrigada, Aninha. Essa música me comove demais. Bem, pessoal, agora sim, vou pedir ao nosso querido Enzo que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento, ok? Antes de fazer a prece, eu quero agradecer, né, o convite, o honroso convite, poder participar desse estudo. Contem comigo quando precisarem, eu estou disponível. Com certeza estaremos juntos, falando de Kardec, da obra dele, dos temas que ele trata, buscando um melhor entendimento sobre o que ele fala, né? E vou dizer, o que me deixou mais feliz nesta manhã, além da participação de todos, foi ver uma jovem como a Ana Carolina, aqui colocando a cara, a tapa na frente aqui, falando, lendo, né, fazendo preces e participando. São vocês que vão sustentar isso aqui depois que a gente desencarnar. A gente vai ficar do lado de lá e vocês do lado de cá. Então, é o que me deixa muito feliz hoje é ver jovens. Né? Nosso movimento é tão frágil de jovens, e jovens
participando dessas atividades. E é em função disso que, nessa prece, eu quero agradecer, em especial, a Maria de Nazaré, nossa querida mãe, que cuida de todos nós, atendendo o pedido de Jesus, para que cuidasse das almas sofredoras do planeta, e como alma sofredora que sou, agradeço primeiro a essa mãe, que cuida tão bem de nós, filhos teimosos, cabeçudos, irritadiços, desequilibrados, e ela nunca nos abandona. E assim, agradecendo a Maria, agradeço a querida Amélie, a doce Amélie, aquela que foi o grande pilar de sustentação de Allan Kardec para que essa obra chegasse à sua conclusão como chegou. Sem ela, Kardec com certeza não teria a estrutura para entregar para a gente todo esse manancial de bênçãos e de luz. E assim agradeço também todos os espíritos que coordenam as atividades da Amélie Boudet, né, do Centro Espírita ao qual vocês fazem parte, da equipe do Cristo Consolador, né, aqueles que nos assistem, que nos ajudam, e a Jesus, nosso modelo, nosso guia, e acima de todos eles, ao nosso Pai. Então, neste domingo, neste final de domingo, que possamos refletir sobre o nosso papel aqui no planeta, e que todos esses bons espíritos, nosso anjo guardião, possam nos ajudar nessa reflexão. Por isso, mais uma vez agradeço o convite, agradeço aos amigos espirituais que nos assistiram e agradeço ao Pai, dizendo muito obrigado. Graças a Deus, né? Muito obrigada mais uma vez, Enzo. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, né? Que estiveram nos acompanhando nesta manhã de domingo e desejando a todos um ótimo final de domingo e convidando, né, no próximo domingo, às 11 horas, estarem aqui conosco para mais um estudo da nossa querida Sabete. Pessoal, beijo para todos. Beijo, Ana Matheus. Beijo, Ana Carolina. Beijo, Enzo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.